Que saudade de você! Todas as tardes, às 2h, no seu rádio e no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Vamos, se inscreva! Vamos chegar a 300 mil, 500 mil inscritos. Dê aquele like e acione o sininho. Sininho tocou, é nova postagem no canal YouTube Eli Correia Oficial. E não esqueça de baixar o aplicativo Eli Correia e acompanhar as nossas lives. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o DNA estarrecedor. Meu nome é Mariana, mas nem sempre foi assim. Minha mãe me registrou, na verdade, como Isalci. Meu pai se chamava Ezequiel. Mas ele morreu salvando minha mãe, que estava grávida de mim. Foi por ocasião de uma grande enchente. A nossa casa ia desmoronar do barranco. E para salvar a vida de mamãe e do bebê, ele, papai, arriscou a própria vida. E acabou perdendo-a. Nunca mais minha mãe viu meu pai. E o seu corpo também não foi encontrado nunca. Depois desta tragédia, minha mãe nunca mais foi a mesma. Passou então a ser doméstica, empregada doméstica, para sustentar a ela e eu, o bebê que ela esperava. Nasci. Mamãe passou a ter forte depressão. Aquela depressão pós-parto. Mas depois passou mesmo a ser um problema de saúde para ela. Tanto que ela não conseguiu me criar direito. Ela não me deu uma boa educação. E com o passar dos anos, ela precisou ser internada. Depois de ter acontecido isso com a minha mãe, eu fui encaminhada para a casa de um tio. Eu já era mocinha. Um tio que eu nunca tinha visto antes, e isso gerou graves consequências na minha vida. Acontece que esse tio tinha uma grave doença que o fazia ter alucinações, ataques de estresse. Ele ouvia vozes que diziam para ele me matar. E começou inclusive a me trancar em seu quarto. E pior, abusar de mim. Tempos depois, anos depois, esse tio acabou sendo internado e finalmente eu consegui me libertar. E inclusive procurar socorro nas delegacias de defesa da mulher. E pude ali contar tudo o que eu passei, tudo o que eu sofri. Sem condições para me sustentar, sem dinheiro, eu acabei me prostituindo. Nesta vida, terminei me envolvendo com um homem para o qual eu trabalhava, bem mais velho que eu. E ele acabou se apaixonando por mim. Eu também me apaixonei por ele. E desse relacionamento de nós dois, eu engravidei. Mas não disse nada. Aguardei o melhor momento para falar sobre o bebê que eu esperava dele. Ele me tratava com carinho, aliás, muito carinho. Me ofereceu moradia, me ofereceu amor e segurança. Ele era um homem tão bom para mim que eu tinha certeza que iria aceitar facilmente a ideia de termos um filho. Foi o que eu imaginei. A minha barriga começou a crescer e não dava mais para esconder. Então eu criei coragem e o chamei. Eu tinha um segredo para contar a ele. Eu disse que eu tinha um segredo para dizer a ele. E ele, todo curioso, ainda disse: conta, que segredo que é, conta. E então eu fui devagar, escolhendo as palavras, porque, vejam,
eu estava me prostituindo quando ele me conheceu. E nós então nos juntamos. E em tão pouco tempo eu engravidei. O meu medo era de que ele desconfiasse ou pensasse que o filho não era dele. Então, quando ele ficou assim, conta, e quando eu contei, foi tudo ao contrário do que eu pensei. Ele não aceitou a ideia. E se recusou a assumir o bebê, dizendo: quer dizer que depois de tantos homens que você teve, você vem me dizer que esse filho é meu? Você tá louca? Você tá doida? Mas eu disse a ele: você sabe que o filho é seu. Você sabe que é seu. Não, que eu sei. Eu sei lá. Eu não sei de nada, não. E para provar que o filho era dele, eu propus fazer um exame de DNA. E ele aceitou. Então, fomos fazer o exame. Eu tinha certeza de que ele era o pai, muito embora eu tivesse tido uma vida pregressa. Mas quando eu o conheci, eu parei com tudo aquilo, claro, lógico, eu fui viver para ele. E ele era o pai da criança. Não tinha o que realmente, dizer que não. Eu tinha certeza como mãe. E ele também sabia. Mas se é preciso um exame para provar que o filho é seu, vamos fazer o exame, não tem problema. Antes que você me abandone com alguma desculpa, então vamos fazer o exame. E esse exame de DNA revelou muito mais do que qualquer pessoa podia imaginar. Esse exame de DNA, feito para provar que ele era o pai da criança, que o meu bebê era filho dele, mostrou algo simplesmente estarrecedor. Este homem para quem eu trabalhava e com quem fui morar e do qual eu estava grávida. Sim, esse homem que exigiu que se fizesse o DNA para se comprovar que o filho era dele mesmo, isso devido à vida que eu levava. Mas o exame haveria de mostrar simplesmente algo estarrecedor. Naquela enchente, lembram-se daquela enchente em que meu pai salvou a minha mãe grávida, em que meu pai deu a própria vida para salvar a mãe e o bebê, a minha mãe, e o bebê era eu que estava na barriga, e que ele desapareceu, e ele morreu naquelas águas, e que o seu corpo nunca foi encontrado? Muito bem. Agora, neste momento em que fazíamos o DNA para se saber de quem era realmente o filho que eu carregava em minha barriga, eis que o DNA revela muito mais que aquele homem, o meu pai, morto naquela enchente, arrastado pelas águas quando tentava salvar minha mãe grávida de mim, ele não morreu. Ele desapareceu nas águas e foi viver outra vida, abandonando a minha mãe e o bebê que ela esperava, que no caso era eu. Foi viver outra vida, desapareceu, inclusive trocou o nome. E agora o resultado do DNA. O resultado do DNA. O pânico, o desespero. Aquele homem que desapareceu nas águas, agora, neste exame de DNA estarrecedor, era o meu próprio pai. E mais, provava que o filho que eu carregava em minha barriga era dele. Quando soube do resultado do DNA, ele entrou em pânico. Quer dizer, o resultado era para revelar uma coisa e acabou revelando outra. Agora, perto de estourar um escândalo ou algo pior, pagamos o resultado
Pegamos o DNA e fomos embora. Sim, não tínhamos mais coragem de um olhar para o outro. O nosso filho nasceu. A nossa vida passou a ser a de um pai, uma filha e um neto. Meu pai resolveu pagar para mim um estudo. E na hora em que ele trabalhava, eu ficava em casa cuidando do bebê. E quando ele chegava do serviço, eu ia estudar. Mas não tínhamos ideia para onde a vida ia nos levar. O tempo passou. Meu filho estava com 15 anos. Era um dia normal como outro qualquer. Ele foi ao parque onde ia todos os dias com colegas de escola. Estava demorando a voltar, mas não fui atrás, pois confiava que meu filho era responsável. Minutos depois bateram na minha porta e quando abri, estava o meu filho sendo seguro por um policial. Eu fiquei desesperado e perguntei o que tinha acontecido. E a resposta não foi outra. Nada mais, nada menos que o seu filho está carregando drogas no bolso. O seu filho está sendo apreendido por tráfico de drogas. Na hora eu me desesperei e perguntei ao meu filho o que tinha acontecido. Ele não respondeu nada, mas para livrá-lo da prisão, eu falei: o casaco é do meu pai. O casaco que ele está usando é do meu pai e que eu havia colocado as drogas lá. Diante desse fato, eu fui presa, condenada e fiquei 8 anos na cadeia. Quando saí, descobri que o meu pai havia morrido. E meu filho tinha sido internado em uma clínica para drogados. Minha vida não podia ser pior. Primeiro perdi meu pai na tentativa de salvar minha mãe lá na enchente. Mais tarde perdi minha mãe. Depois descobri que o homem da minha vida, aquele que me ajudou a sair da vida, vamos dizer assim, da vida, era o meu próprio pai. E eu grávida dele. E o meu filho, mais tarde, um viciado, e para livrá-lo da cadeia, assumi no lugar dele, o que me custou 8 anos de reclusão. Hoje sou casada e mãe de 2 filhos. Mas minha vida foi marcada por sofrimento e decepções, principalmente por uma história que daria um verdadeiro filme. Muito embora seja feliz hoje, não há como esquecer tudo que eu vivi. Mamãe, que saudade de você. E quanto ao meu pai, só posso dizer que o destino foi caprichoso demais. Fez com que a vida escrevesse uma história que nem o maior roteirista de cinema seria capaz de escrever. Enfim, é a vida. A minha vida. Que saudade de você! Mais uma história que a vida escreveu. O DNA estarrecedor. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.